Devo usar calor ou frio? Se você está machucado, se você teve uma lesão, teve um trauma ali direto, qual o melhor tratamento? Usar um gelo ou usar uma compressa quente? Dúvida comum que as pessoas costumam entrar sempre em confusão porque não sabem se usa um, o outro ou até os dois ao mesmo tempo. O que é melhor, tanto para diminuir a dor ou até evoluir, ficar menos tempo ali com essa lesão? Meu nome é Arnildo II, eu sou médico do esporte, especialista em lesões esportivas e te ajudo a treinar sem dor. O tema de hoje vai ser: uso gelo ou uso calor? Solta a vinheta! Uma das bases no controle da dor ou até no tratamento de lesões é a utilização da crioterapia, que é o uso do gelo, ou até de compressas quentes. Mas isso vem mudando ano a ano, não só em relação à utilização do frio, mas também em relação à utilização do calor. Cada uma dessas ações, ou seja, cada um desses elementos, eles causam funções e alterações diferentes nos tecidos. Por exemplo, o frio, ele causa uma vasoconstricção, que nada mais é do que o vaso ele diminui de diâmetro. Então diminui o fluxo de sangue que chega até aquele tecido. Já o calor faz o contrário. Ele faz uma vasodilatação, ele aumenta o fluxo sanguíneo para aquele local. Então o raciocínio dentro da lesão e dentro do machucado, da sua dor, tem que ser diferente. Que você que acompanha na televisão, vê os atletas entrando naquelas banheiras de gelo ou pegando aquelas bolsas de gelo e colocando no local, você deve ter feito isso também. Aquelas bolsas em gel que você compra na farmácia, ou colocando gelo aí dentro de um saco e colocando diretamente no local. Mas o que funciona? Como fazer? Funciona para todos os casos? Que casos usar o gelo? Calma, eu falei um pouco atrás que o gelo ele causa um pouco de vasoconstricção, diminui o fluxo sanguíneo. Além disso, ele diminui o processo inflamatório e faz com que você sinta menos dor. Mas ele deve ser usado sempre que você tem dor? Não. O gelo, como eu falei, ele mexe na inflamação. E uma coisa que eu bato muito nos vídeos é que a gente está provando cada dia mais, com a parte científica, com os estudos, que inflamação é importante. Mas inflamação mediana. Nem muita inflamação, nem pouca inflamação. Mas por quê? Porque a inflamação é importante também. Porque a inflamação é que vai fazer com que aquele tecido ele melhore, reconstrua o que foi alterado, lesionado. Então você tem uma lesão, por exemplo, muscular. Aquele tecido que foi lesionado, que foi rompido, ele tem que ser limpo pelo corpo. Depois ele reconstrói aquele tecido para depois formar um tecido novo. Esse processo é a inflamação que vai causar. As substâncias que vão chegar ali vão eliminar o tecido e vão fazer com que ele reconstrua, trazendo mais vaso, trazendo mais substâncias para que você consiga ter um tecido novo, funcionante como o tecido anterior. Uma inflamação demais vai demorar com que esse processo aconteça, porque eu preciso que a inflamação inicial fique um pouco maior para você conseguir destruir esse tecido e depois reconstruir, mas se inflamar demais, demora mais tempo para melhorar. Além do que, você tem mais liberação de substâncias que vão destruir mais tecido do que deveria. E uma inflamação de menos? Uma inflamação de menos vai demorar com que você limpe aquele local e você comece a reconstruir. Também demora mais tempo daquela lesão melhorar. Então o gelo, em algumas situações, ele vai diminuir a inflamação. Ótimo, menos dor. Mas também mais demora naquele processo de melhora daquela lesão, já que eu preciso de uma inflamação ali dentro. Então, quando usar o gelo? Em situações onde você teve um trauma direto, nas primeiras 24 horas principalmente, o gelo vale a pena. 20 minutos, local sempre protegido para não queimar a pele, deixando no local com uma certa compressão, vai fazer com que você reduza um pouco o processo inflamatório inicial e principalmente a dor. Depois desse período não vale mais a pena você usar gelo. Você tem que deixar o processo inflamatório ali, ele ficar vivo. Mas não é toda a situação. Imagine uma tendinite, você tem um problema no tendão do ombro e você já tem aquilo há meses. E aí você fez um movimento, sobrecarregou e está doendo muito. Imagine que é um tendão que já está inflamado, é uma tendinite, e você teve ali uma inflamação aguda, ou seja, uma nova inflamação. O gelo vale a pena sim, porque já está inflamado e eu preciso regular essa inflamação, eu preciso diminuir a inflamação
e diminuir também aquele fator de dor. Então, quando eu vou usar o gelo? Em situações de trauma direto, uma pancada, né, seja no seu esporte, seja você treinando, seja no próprio dia a dia, uma topada no móvel, ou escorregou da escada, caiu, você vai usar aquele gelo ali, principalmente nas primeiras 12, 24 horas, para diminuir um pouco do processo inflamatório inicial, mas principalmente a dor. Se não tem dor, eu não indicaria você fazer o uso do gelo. Tendinites, principalmente ali quando você está com tendinite crônica, ou seja, que está arrastada há muito tempo e do nada piorou muito, por uma sobrecarga, provavelmente, e outras dores que você tem que vai e volta. Por exemplo, eu tenho uma dor no joelho, me ataca e eu sempre tenho essa dor. As primeiras ali 12, 24 horas até 72 horas, nesses casos, vale a pena você usar o gelo. E o calor? Quando usar o calor? O calor, como eu falei, aumenta a vasodilatação. De certa forma, você chega mais sangue e em algum local inflamado, aumenta mais as substâncias pró-inflamatórias. Então imagine que você tem uma tendinite e você bota calor. Provavelmente a dor vai piorar e a inflamação vai piorar também. Mas existem alguns padrões de lesão, tipo contraturas musculares. Sabe quando você forma como se fosse uns nós no músculo, você passa a mão e tem como se fossem uns calombos, uns caroços. Ali é o músculo que teve contração e algumas fibras ficaram contraídas. Essas contraturas reagem super bem a bolsas de água quente. Quando eu falo quente, pessoal, é uma água morna, tá? Não é para queimar, é uma temperatura que seja agradável se colocar. E você vai perceber que ali mesmo no processo também de 15 a 20 minutos, você vai ter mais relaxamento muscular. Isso funciona muito bem para a musculatura lombar, então aquela musculatura que está muito tesa, que está muito tensa, né? Sobrecarregando ali, principalmente uma sobrecarga muscular na sua coluna, também vai ter um relaxamento muscular. Situações de lesão muscular, uma água morna também pode ajudar, principalmente ali dentro das 24 até 72 horas. Ele vai trazer mais relaxamento muscular, muito menos a relação de dor, mas a dor pode ser ligada também à contratura. Então, se eu diminuo a contratura, se eu trago um maior relaxamento, isso auxilia mais. E aí, quando é que eu posso usar o calor e o frio junto? Provavelmente na lesão muscular. Nas primeiras 12 a 24 horas, você pode usar o gelo, se estiver doendo muito, e utilizar também depois uma compressa quente, uma compressa morna, para auxiliar no relaxamento muscular. Lembrando que, principalmente em lesões musculares, como é um quadro normalmente agudo, ou seja, aconteceu, é alguma coisa mais traumática, mesmo que não seja direta, ou seja, alguém bateu, ou alguma coisa indireta, você saiu correndo e sentiu a parte de trás da coxa posterior, você vai poder o quê? Você vai poder utilizar ali o gelo logo no começo, mas não vale a pena usar muito, nem muito tempo depois. Porque as lesões musculares, principalmente, existe uma destruição do tecido. Mesmo as pequenas quantidades de fibras que se romperam ali dentro, sangraram, elas vão ter que ser limpas. Muita gente não raciocina isso. Pensa o seguinte, eu tenho fibras, né, que são cordões musculares, que romperam. Ele não liga direto. Aquilo que rompeu, morreu. O sangue que parou de circular. E quem é que vai limpar aquilo? São células da inflamação, são os macrófagos que vão comer aquele tecido, que é o tecido morto. Como é que faz isso? Com o processo inflamatório. Então é importante que cicle o processo, onde você tem uma limpeza, depois você tem o início da regeneração, a reestruturação e pronto, você tem um tecido novo. Esse tempo não tem como avançar muito mais. Por isso que você pega um atleta de alta performance e pode observar que tem um tempo para ele voltar. Não tem como eu acelerar muito mais isso. Por quê? Porque é algo tecidual, biológico. Eu não tenho poder ainda de acelerar esses processos biológicos. Eu posso aumentar a velocidade, mas não fazer uma super aceleração. Então, a lesão muscular que pode demorar de 2 a 4 semanas, eu vou conseguir muitas vezes puxar próximo de 2 semanas, mas eu não vou conseguir fazer com que ele melhore em 5 dias. Entenderam? Então, basicamente, o que eu queria trazer para vocês de forma rápida, de forma objetiva, é como e quando usar o gelo e quando e como usar o calor. Se você chegou até aqui, provavelmente você gostou do vídeo. Então eu vou pedir para você dar um like aqui embaixo para fortalecer a nossa comunidade. Se inscreva no canal para receber mais vídeos. Tem vídeo toda semana aqui falando sobre lesão esportiva, sobre dor, falando sempre da relação sua
com o esporte para fazer com que você treine bem e se sentindo cada vez melhor. Não fiquem parados, se cuidem e sempre fiquem em movimento. Até uma próxima.